Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre raiz enésima de um número real. Então nós temos aqui os símbolos que nós vamos utilizar na radiciação. Nós temos o A, que aqui nós vamos chamar de radicando, certo? Nós temos o N, esse número aqui que nós chamamos de índice da raiz, né? Nós temos o B, que é a nossa raiz, e aqui que é o radical, certo? Isso aqui está na forma de raiz, mas a operação inversa da raiz é a nossa potência, a potenciação. Então, toda raiz eu posso transformar ela em uma potenciação. Só que daí aqui, como que vai ficar? O resultado, né, da minha raiz vai ser a minha base, o meu índice vai ser o meu expoente e o meu A, que vai ser lá a minha potência, o resultado da minha potência. Vamos ver no número, primeiro uma raiz quadrada, só para a gente ver como que é isso. Se eu coloco aqui raiz quadrada de 25, lembra que a raiz quadrada nem sempre vai aparecer o número 2 ali. Então, quando não aparece, a gente sabe que o índice é 2. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É um número que multiplicado por ele mesmo, né? Coloca duas vezes o fator lá, ele vai dar 25. 5. 5 vezes 5, 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Como é que eu transformo isso numa potência para ver se isso está certo? Olha aqui, o meu B, o que é meu B? É o meu resultado. Então, o meu B aqui vai ser o 5. O meu N é o meu índice. Então, aqui é o 2. 5 elevado a 2. Eu vou colocar o 5 duas vezes. 5 vezes 5, 25. O resultado tem que ser o A, que é o meu radicando. Então, tá certo ali aquela raiz. O que nós vamos ver agora? Radical é raiz enésima de um número real. Quando a gente fala de um número real, ele pode ser positivo, negativo, decimal, não é? Mas nós vamos agora estudar quando que uma raiz ela vai ser definida no conjunto dos números reais e quando ela não é definida no conjunto dos números reais, certo? Nós temos que analisar dois casos. O primeiro caso é quando o N é par, ou seja, quando o meu índice é par. Então, como que nós vamos resolver isso? Vamos fazer o primeiro caso para N par. Quando, o N é par. N é par. Lembrando aqui, vou colocar aqui que o N é o índice, quando o índice for par. Vamos analisar em dois casos, para índice par e para índice ímpar. Pensando lá na potência, né? Então, o que nós vamos fazer? Se eu colocar aqui raiz quadrada de 49, não apareceu nada lá, é 2. Então, meu índice, 2. Meu índice é par. Qual é o número que eu multiplicado duas vezes? Vai dar isso daqui, 7, não é? Porque, ó, se eu colocar aqui 7 vezes 7, vai dar 49. Vamos ver mais um exemplo. Raiz de 25, nós acabamos de ver que raiz de 25 quadrada é igual a 5, porque se eu colocar esse número, multiplicar ele a quantidade de vezes que o índice está me dizendo, ele vai dar o mesmo número que está aqui, ó, meu radicando. Se eu colocar raiz quarta de 81, eu posso ver qual é o número que eu multiplicar lá 4 vezes, ele vai dar o meu 81. O que eu vou fazer? O 2, vamos testar por 2. Tem como a gente fazer fatorando, mas nós vamos fazer na próxima aula isso, tá? Nós vamos agora só ver para a gente definir se uma raiz ela é definida, né, dentro do conjunto dos números reais ou não. Se eu colocar o 2 4 vezes, vamos ver? 2, 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, não é o 2. Vamos colocar um número maior. Vamos colocar o 3. Então, vou colocar 3, 3, 3 e 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81.
Então, esse número multiplicando ele aqui, a quantidade de vezes que o meu índice está dizendo, ele deu o resultado aqui do meu radicando. Então, quer dizer que a raiz quarta de 81 é igual a 3. Gente, quando não aparece sinal, é o sinal positivo. Então, aqui não aparece, mas é como se tivesse. Quando a gente multiplica, a gente tem que fazer o quê? Regra de sinal. Mais com mais, fica mais. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Mais com mais, mais. O mais não precisa aparecer ali. Lembra que nós vimos na potência que quando eu tenho uma base, que o sinal é positivo, se o meu expoente for par, ele continua positivo. Agora, se eu tenho lá que ele é negativo, meu expoente é par, ele vai ficar positivo. Se ele é negativo, o expoente é ímpar, ele vai ficar negativo. Então, aqui não tem como ele ficar negativo se o meu expoente era par. Vamos ver mais um exemplo. Raiz quadrada de menos 16. Ok? Então, nós vamos ver qual é o número que, se eu colocar ele 2 vezes, vai dar 16. Nós sabemos que é o 4, certo? 4 vezes 4, que vai ser o 16. Só que ele é negativo. Então, se eu colocar aqui menos e aqui mais, menos com mais é menos. Mas como eu falo que é a multiplicação do mesmo número, menos 4 e mais 4 não vai ser o mesmo número, são números diferentes. Se eu coloquei um número, eu tenho que colocar o mesmo sinal. Então, se aqui é menos, aqui é menos. Se aqui é mais, aqui também é mais. Não pode ser sinais diferentes. Mais com mais, fica mais. Menos com menos, mais. Então, quando acontecer do meu radicando ser um número negativo e o meu índice for par, não existe definição, né? Não existe um resultado dentro do conjunto dos números reais. Vocês vão estudar isso depois no conjunto dos números imaginários. Mas aqui a gente fala que não existe definição aqui no conjunto dos números reais. Quando o radicando é negativo e o expoente é par. Não existe raiz real ou não existe definição dentro do conjunto dos números reais. Então, o primeiro caso que nós vamos ver, quando o n é par, quando o índice é par, o meu radicando não pode ser negativo, porque quando a gente vai fazer a regra de sinal, ele vai ficar sempre positivo. Então, não existe definição, a gente não resolve esse tipo de raiz, porque não existe essa raiz no conjunto dos números reais, certo? E quando acontecer do meu n for ímpar, né? Vamos colocar aqui quando o meu índice for ímpar, como que vai ficar? N é ímpar. Então, aqui eu vou colocar índice ímpar. Certo? Então, aqui, o primeiro exemplo que nós vamos ver. Vamos colocar aqui raiz cúbica, com índice ímpar, de 8. Vamos ver qual é o número que, se eu repetir 3 vezes, ele vai dar 8. Vamos ver se a gente encontra? Vamos na primeira aqui, testar sem fatorar por enquanto. Vou colocar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós achamos aqui que a raiz cúbica de 8 é igual a... Vou colocar aqui embaixo, 2, 2 e 2. E aqui em cima vamos colocar só o resultado, que é 2, certo? Primeiro exemplo. Vamos ver mais um exemplo com índice ímpar. Vamos colocar aqui menos 1. Como aqui dentro é 1, a gente já viu nas propriedades da potência que para um resultado dar 1, e quando a base for 1 mesmo, nós vamos ter que ver, né? Aqui no caso a base vai ter esse aqui, que quando a raiz vai ser a mesma coisa, qualquer que seja o índice, se o meu radicando é 1, quer dizer que o resultado da minha raiz também vai ser 1, porque 1, a gente pode colocar ele número vezes, né? Multiplicando, que o resultado vai ser sempre ele mesmo. Então, se eu colocar ele aqui, ó, 5 vezes 2, 3, 4, 5. Menos, 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 menos e menos. Tem que ser o mesmo número, certo? Então, nós vamos fazer 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, vai dar sempre 1. Menos com menos, mais com menos, menos.
Menos com menos, mais com menos, menos com menos. Vai dar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Opa, coloquei mais um aqui. Por isso que não tá dando. 5 vezes. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais com menos. Nós chegamos no mesmo número e com o mesmo sinal. Então, nesse caso, a resposta é menos 1. Aqui, ó, o meu radicando é negativo, mas ele é definido dentro dos conjuntos reais. Por que ele é definido dentro dos conjuntos reais? Porque o meu índice é ímpar. Então, quando o meu radicando for negativo, mas meu índice for ímpar, ele existe definição dentro do conjunto dos números reais. Se eu colocar aqui raiz cúbica de menos 27. O 2 eu sei que eu não vou pôr, gente, porque é um número ímpar. Então, 2 multiplicando sempre vai dar par. Vamos já testar ele por 3. 3 vezes 3, 3 e 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Mas sinal diferente, então vamos colocar um menos ali. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, aqui, raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então, quando nós temos raiz aqui com índice ímpar, nós vamos resolver a raiz normal, mas o resultado dela vai ser negativo, porque o índice é ímpar e ela pode ser definida, então, dentro do conjunto dos números reais. Vamos ver alguns exemplos que podem aparecer nos exercícios para vocês resolverem, né, e definir se ela realmente pertence ou não ao conjunto dos números reais. Se ela pertence, elas podem ser definidas dentro desse conjunto dos números reais. Se eu passar só as raízes, por exemplo, vou passar aqui raiz cúbica de menos 8. Vou passar raiz quinta, a mesma que já passado, tá? Menos 1. Vou passar raiz quadrada de 9 e vou passar raiz quadrada de menos 9, certo? Eu vou passar essas raízes para vocês e vou perguntar quais dessas raízes não se define no conjunto dos números reais. Lembra quando que não vai se definir? Eu não estou perguntando nem se é raiz exata ou não, tá, gente? Porque eu poderia colocar aqui raiz quadrada de 10, que não é uma raiz exata. Quando a gente fala em definição, ela existe uma solução, mesmo que seja um número infinito ou não, tá? Então, aqui, meu radicando é negativo, o meu índice é ímpar, então ela se define. Radicando negativo, índice ímpar, se define. Radicando positivo, aí não importa se o índice é par ou ímpar, ele vai sempre se definir, tá? E é positivo, nós vamos analisar os que são negativos. Aqui meu radicando é negativo, mas o meu índice não aparece, não, é o índice 2, é o índice par. Ele se define? Não. Esse daqui não se define. Não posso ter radicando negativo quando o meu índice é par. E aqui, mesmo que a raiz não seja exata, mas ela é positiva, então não importa se é par ou ímpar. Então, nesse exemplo que eu passei, o único que não ia se definir no conjunto dos números reais seria a raiz quadrada de menos 9, porque o radicando é negativo e o meu índice é par. É só nesse caso que não vai se definir dentro do conjunto dos números reais. Um outro exemplo que pode aparecer é o resultado, e eles querem saber se a raiz quadrada desses valores, ela, 36 menos 20 e 25. A raiz quadrada desses valores, ela se define, quando é quadrada, o índice é 2. Quer dizer, é a mesma coisa de eu pegar e colocar isso daqui dentro da raiz. É o mesmo exemplo que a gente fez no anterior. Índice 2 não precisa aparecer. Então, é como se eu colocasse todos eles aqui. Se esse número se define a raiz quadrada desse número. Sim, não é exato ou não, a gente não importa, né? A gente só quer saber se o radicando é positivo ou negativo. Esse também se define. Esse daqui, menos 20, e o índice é par. Então, esse não se define. Nesse caso, só esse. Então, ó, para se definir a raiz no conjunto dos números reais, nós vamos olhar o radicando. Se ele for negativo, o expoente não pode ser par, tá? Um exemplo que a gente pode passar, ele vai dar, por exemplo, aqui, uma equação
informação que está lá, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, tudo dentro da raiz. E ele dá alguns valores para o a. Então, vamos ver primeiro o valor do a igual a 2, o b igual a 7 e vamos colocar ali o c igual a 5, certo? Então, nós temos a igual a 2, b igual a 7, c igual a 5. Ele deu isso daqui e ele pergunta se existe uma definição, uma solução no conjunto dos números reais para esses valores aqui. Se existe, qual é então essa solução? Qual é essa resposta? O que nós vamos fazer? Aonde nós temos as letras, nós vamos trocar pelos números respectivos lá, o valor numérico de cada uma dessas letras, certo? Então, vamos substituir. Repete, símbolo aqui, né, no radical. O b vale 7, então vai ficar 7 ao quadrado. Se por um acaso algum desses aqui for negativo, vamos colocar dentro do parênteses para não misturar o sinal do número com o sinal da operação. Menos, a gente repete, o 4 só vai trocar as letras, outras coisas a gente coloca tudo igual. O meu A vale 2 e o meu C vale 5. Então, vamos agora primeiro multiplicar. 7 vezes 7, porque 7 ao quadrado é ele vezes meio. 49, repete o sinal. Agora, a gente multiplica o que estava na frente. Ó, primeiro resolve a potência, repete o sinal de menos e agora faz a multiplicação ali. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, aqui vai ficar 49 menos 40, que é 9. O radical deu positivo. O radicando, né? O radicando deu positivo e o meu índice é par. Então, existe definição. Nós vamos colocar lá que existe a definição dos números reais, tá? Se existe, então qual é esse valor? Se não existe, a gente não coloca nada. Se não existe, não vai ter uma resposta. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, essa é a resposta. Se a gente ainda continuasse com o mesmo enunciado, mas vamos colocar outros valores aqui para o B. Se eu colocasse lá o A igual a 12, o B igual a 10 e o C igual a 6. Vamos colocar assim para ver se vai dar. Vamos colocar aqui a mesma fórmula, tá? Então, lá, B eu vou trocar por 10, vai ficar 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 12, né? E vezes o C, que é 6. Quanto que é 10 ao quadrado? 10 vezes 10, 100. Agora, vamos multiplicar tudo isso aqui. 4 vezes 12. 4 vezes 12 vai dar 48. E 48 vezes o 6, certo? 8 vezes 6 vai dar 48. Então, aqui é o 8 e aqui é o 4. 4 vezes o 6, que vai ser 24. 24 com mais o 4 que está lá, 28. Então, aqui deu 288. 100 menos 288 menos 188. Existe definição nos números reais? Não, o radicando é negativo e o índice é par. Então, aqui a gente não resolve, porque se não tem definição, não tem como a gente resolver. Não existe aqui definição para o conjunto dos números reais. O que poderia acontecer, gente, na hora que você resolver aqui, dá zero. O zero existe, porque raiz de zero é zero, tá? Só não pode ser negativo quando o índice é par. Então, nesse caso, você resolver, raiz de zero é zero, e ia colocar lá que existe definição nos números reais. Só não vai existir quando o índice for par e aqui o meu radicando for um número negativo, tá? Qual a maneira que pode acontecer também? Certo? Exemplos que vocês podem resolver. Se colocar aqui para você resolver raiz de 36, o menos está fora da raiz, então não tem problema nenhum. Ele só não pode estar ali dentro quando o índice é par. Quanto que é a raiz quadrada de
36. Raiz quadrada de 36 é 6. Aí você repete o menos que está aqui fora. Você resolveu a raiz, colocou 6. E repetiu o sinal de menos ali fora. Isso é definido dentro do conjunto dos reais, vocês podem fazer essa operação. O menos lá fora não tem problema nenhum. Vocês vão resolver normal. E se eu colocar isso daqui? Menos 2 elevado a 2. Raiz quadrada de menos 2 elevado a 2. Ah, e aqui dentro não pode ser negativo, não existe definição. O que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão resolver o que está dentro do parênteses. Quando você resolve uma potência que está dentro do parênteses, você faz a regra de sinal com o sinal dele ali. Então, aqui vai ficar menos 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 é 2. Então, isso existe definição nos números reais. Diferente do que se eu tivesse colocado isso daqui, ó. Isso já não existe definição. Por quê? O menos 2, ele está fora do parênteses. Então, quando eu resolvo, eu estou resolvendo a potência só do número e não do sinal. Então, aqui no caso, ficaria menos 4. Aí, nesse caso, não ia existir a definição no conjunto dos números reais, tá? Nesse caso existe, naquele caso, não. O que nós podemos fazer também? Por exemplo, raiz de 36, eu sei que é 6, né? Vou colocar o número lá 2 vezes. E se eu colocasse raiz quadrada de 0,36? O que eu ia fazer? Como é que eu ia resolver isso? Primeiro, nós vamos pensar no seguinte, aqui o 6 e o 6, aqui eu já sei, vou colocar aqui o x que é multiplicação, tá? Só para não confundir. 6 vezes 6 é 36, mas eu não quero 36, eu quero 0,36. Como tem o zero antes, nós vamos acrescentar zero nos números que estão aqui. Como é raiz quadrada, eu coloquei o número 2 vezes. Então, eu vou colocar primeiro um 0 e um 0. Será que um 0 só vai bastar? Isso que nós vamos ver. Se eu colocar isso daqui, na hora que a gente multiplica números com vírgulas, a gente soma, né? Quantidade de depois da vírgula de um e do outro. Então, se aqui tiver 0,6, 0,6, o 36 a gente já sabe que está lá. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2. 1, 2. Então, deu certo. Então, a raiz de 0,36 é 0,6. Se eu colocar raiz cúbica de 1000, certo? Qual é o número multiplicado 3 vezes vai dar 1000? Primeiro, eu sei quanto que é de 1, que vai ser 1 mesmo. Então, eu vou colocar 1 lá 3 vezes, certo, gente? O que nós vamos fazer? Quando o zero está antes, eu acrescento antes. Quando o zero está depois, eu acrescento depois. Eu vou colocar aqui as vírgulas, as sinais da multiplicação. Um zero primeiro em cada vez. 1, 2, coloquei aqui. E 3. O mesmo que você acrescentou em um, você tem que acrescentar nos outros. Como eram 3, coloquei 3 fatores. Então, aqui o 1, que a gente já tinha, que a raiz de 1 é 1, acrescento os zeros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu sei que a raiz cúbica de 1000 vai ser 10. Tem algum outro que, se a gente colocar, vamos ver um exemplo aqui, que é a raiz cúbica, deixa eu ver. Desse número aqui, ó, 0,00008. A raiz cúbica de 8, eu já sei que é 2, certo? Vou colocar 2, 2 e 2. Como ele é um número pequeno, né, que nós já vimos na notação científica, nós vamos acrescentar 0 antes. Então, eu coloco aqui um 0 e um 0, certo? Como eu sei que 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 2 é 8, eu vou colocar esse resultado aqui. Quantos zeros eu acrescentei? 3. 1, 2, 3. Deu aqui a quantidade de zeros? Se eu colocar depois o primeiro? Não. Então, eu tenho que voltar para esse e acrescentar mais zeros antes aqui. Mesma quantidade de todos. Um aqui e um aqui. Acrescentei mais 3. Então, aqui eu venho e acrescento mais 3. 1, 2, 3. Deu a mesma quantidade agora? Deu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quer dizer que o resultado dessa raiz cúbica aqui vai ser o quê? 0,02. Essa é a maneira da gente resolver sem usar a calculadora. E tem uma outra maneira que nós vamos ver nas próximas aulas, quando a gente transforma isso aqui em números fracionários, para ficar mais fácil para resolver também. Então, a nossa aula de hoje termina por aqui.